Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui mais um Ponto de Vista nesta quarta-feira, né? Dia 2 já do mês de setembro. E que venha setembro aí com todo o amor, né? Que sempre teve, com a beleza da primavera. Espero que todos tenham aí uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira de boas realizações, de grandes realizações. Vou falar hoje com os convidados de hoje, mais uma vez, dá empate no programa com dois, né? Com o mesmo nome, o Rafael Quaresma e o Rafael de Paula. O Rafael Quaresma, coordenador do PROCON em Santos, e o Rafael de Paula, que é advogado e presidente do Conselho Municipal de Transportes. E ainda com a presença do meu companheiro de todas as tardes aqui, o Marcos Santana, jornalista. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair. Boa tarde que nos acompanha ao vivo. Quero cumprimentar vocês, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Atualizando aqui, como fazemos todos os dias, o número do Covid no Brasil. Hoje fechamos aí com 122.596 mortos. 122.596 mortos. E um total de 3.950.931 infectados, isso pela contagem oficial e pela contagem, pela média que os infectologistas fazem. Isso deveria ser 9 ou 10 vezes mais, né? Eu tenho também, ontem eu falei no final do programa, todo dia o Rio de Janeiro nos apresenta alguma coisa que não é boa. E hoje também eu fiquei estarrecido com o número que eu vi há pouco agora, numa emissora de TV, né? Uma grande emissora de TV, e que tem toda a confiabilidade desse número. Que no Rio de Janeiro, de cada 10 infectados pelo Covid, um morre. Isso é um absurdo, né? De cada 10 pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, uma pessoa morre. Isso representa 10% do total de pessoas infectadas. Eu acho que em lugar nenhum do mundo, né, tem esse número, ou sequer a metade desse número, que seria 5%. Nós falamos aí em alguns lugares de 3%, 3,5%, mas 10% é muito, é grande esse número, é exageradamente horrível esse número. De cada 10 pessoas que contaminarem, uma vai perder a vida. O Rio de Janeiro realmente passa por momentos difíceis em tudo, né? Na política, nem se fala. Os últimos governadores do Rio de Janeiro, todos foram presos, todos. Rosinha, Garotinho, né? O Garotinho, esposo da Rosinha, um depois o outro. Aí veio o Sérgio Cabral, que já tem quase 300 anos de prisão, facilmente vai chegar a quase 500 aí. Pezão depois, preso, com a liminar, conseguiu ser solto, está em prisão domiciliar, mas é também uma pessoa que está aí condenada. E agora, né, iminências de qualquer momento também para a cadeia, o ex-juiz de direito, que teve sua vida toda pautada pela justiça, né, um homem da justiça, e comete também algumas bobagens aí, que pode levá-lo também à prisão. Essa é a cena do Rio de Janeiro. Sem contar os morros invadidos, milícia, tiro perdido matando pessoas todos os dias, quase que todos os dias. É um absurdo o que acontece no Rio de Janeiro. Na saúde nem se fala. E aí vem o Crivella e contrata os guardiões para poder cercear a imprensa de poder a população reclamar do mau atendimento na saúde, e os guardiões ganhando quase 10 mil reais, quase não, ganhando 10 mil reais por mês ou mais, para poderem ficar gritando lá, Globo lixo, Bandeirantes não sei o quê, sabe, aonde é que nós chegamos? Bom, Marcos, alguma coisa que queira falar também? Alguma notícia boa, pelo menos? Não, para confirmar, esses dados realmente se referem à cidade do Rio de Janeiro, 10,7% de letalidade. 10,7%, ainda pulei um pouquinho. Enquanto a média nacional é de 3,7%,
quer dizer, praticamente o triplo da média nacional. E também existe a subnotificação, né? Também. Alguns casos que não conseguem ser relacionados à Covid-19. Realmente é uma situação muito preocupante. Fica terrível. Cumprimentar aqui meu companheiro aqui, Rafael de Paula, presidente do Conselho Municipal de Transportes. Um prazer tê-lo aqui, Rafael. O prazer é todo meu, Altair. Quero cumprimentá-lo, Santana, Dr. Rafael Quaresma, nosso professor de Direito do Consumidor, referência. É uma honra estar aqui à mesa com vocês. Queria puxar o gancho do que você falou, Fica à Altair, vontade. sobre a questão do Rio de Janeiro. Além de todos os ex-governadores vivos terem sido presos ou estarem presos, a única que não foi presa responde por improbidade administrativa. O Rio de Janeiro realmente precisa passar por uma profunda reforma de concepção pelo seu eleitorado para que possa sair dessa situação alarmante, pela qual 3 vezes mais pessoas morrem por falta de gestão e por corrupção. Isso é fruto da corrupção, dos desvios que foram identificados aí no inquérito que está tramitando na STJ sobre as compras de respiradores que nunca chegaram, né? Sem contar o Nordeste, que fez um consórcio que também não recebeu respiradores. Acho que a gente no Brasil não morre apenas pela enfermidade em si, mas pela falta de gestão e pela corrupção que faz com que os problemas se tornem muito potencializados. Quando você fala do respirador, eu quero lembrar que no Rio de Janeiro houve uma compra de respiradores, de dezenas, ou centenas, sei lá, de respiradores que não serviam para a Covid. Eles compraram um respirador que era para outra coisa, um negócio completamente diferente, que não serviu para nada. Olha, é complicado. Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, mais uma vez, um enorme prazer, alegria tê-lo aqui, Rafael. A alegria é toda minha. Obrigado pelo convite, uma honra participar, dividir a bancada aqui com o meu xará. Eu só venho quando tem Rafael, você viu? Eu não erro o nome. É a segunda vez isso. Era o Rafael Vita, agora o meu querido Rafael de Paula aqui, enfim. É perseguição já do diretor. A próxima vez que eu vier, só falta vir um Rafael também, viu? Isso aí é a produção, é coisa do Santana isso. Mas um abraço a todos, meus cumprimentos ao Santana, ao Edgar, enfim, toda a equipe aqui, o pessoal, é sempre uma alegria participar. E eu não sei se é para falar do Rio também, né? Pode falar, fica à vontade. Não. Fique à vontade. Talvez fosse até melhor não falar, né? Meu xará aqui já pontuou muito bem a situação, mas ela é extremamente calamitosa, né? Decepcionante ali, enfim, o que acontece aquele ditado lá, aquele chavão de que o Rio não é para amadores, a gente vê em absolutamente tudo, né? Quer dizer, até quando você acha que já viu de tudo, vem a tal história dos guardiões lá, enfim, essa situação envolvendo a saúde como uma forma de querer blindar ou de não querer deixar se divulgar o que de fato acontece, né? Então, se fala lá em fake news, não precisa de fake news, tem muita coisa que é real, infelizmente, que é prejudicial à população. Com relação ao histórico, né, de todos os governadores vivos presos, o atual, que ainda não foi preso, né, enfim, talvez seja, não sei, o aspecto que você pontuou, Altair, de ser, não é, um ex-juiz, a gente tem um exemplo, apesar das diferenças e das divergências, um exemplo mais positivo em relação ao Maranhão, que também é governado já em segundo mandato, não é, através da reeleição lá do governador Flávio Dino, que é ex-juiz federal. E embora seja de esquerda, né, extrema esquerda ali, salvo engano, o partido é o PCdoB, ele acabou conseguindo ali a reeleição e, independentemente disso, rompeu com o feudo das famílias tradicionais, né? No caso lá da família Sarney. Então, só por isso me parece que prestou um grande serviço, uma relevância em relação à população do Maranhão. E em 2018, penso eu que o Rio tivesse vivido essa experiência de romper também com aqueles que vinham depositando uma esperança ali, uma certa confiança no atual governador, que quando assumiu já causou ali uma certa estranheza, né, espécie em alguns atos. Eu me lembro daquela cena um tanto quanto, não sei, bizarra, grotesca ali, dele agachar para encerar a chuteira, lembra disso? Também, do Gabigol, não é? Também. Lá numa competição, o Gabigol saiu ali pela tangente, enfim, deu um drible nele também e não se prestou aquele papel que não era o papel também de um governador. Então, situações como essa e tantas outras acabam mostrando
qual é o perfil ou qual é verdadeiramente a agenda que pauta essas ações. E por último, só para deixar registrado, a Covid, que por si só já é uma desgraça, já é uma temeridade, permitiu, infelizmente permite, que no Brasil esta situação já tão desgastante, já tão nociva, que matou aí mais de uma centena de milhares de pessoas, não é? Acabe servindo para que a ânsia, a ganância e, portanto, os desvios corram solto, né? Então, infelizmente, a gente já precisa combater a corrupção em condições normais de temperatura e pressão. Agora, com a Covid, e isso acabou se alastrando. Você vê, a gente fala de uma gestão ali que não tem 2 anos ainda. Não chegou nem na metade. E na primeira oportunidade, ao que parece, se espalhou ali, se amarrou todo um esquema com esse desvio. Quer dizer, coisas ali que ficam muito evidentes, 600 mil reais movimentados, desviados pelo então secretário de Saúde, de tal modo que parece que a ideia era que acontecesse uma situação como essa, né, do quanto pior ali melhor, para essa malversação aparecer e vir à tona. E menos mal que as autoridades de controle ali, repressivas, estão atentas e, infelizmente, fazendo o possível, não é? Ou combatendo ou enxugando o gelo para que essa situação deixe de ser uma realidade, triste realidade no nosso país. Eu lembro de uma cena do Witzel, né? Witzel, na ponte Rio-Niterói, quando ele desceu do helicóptero, né? Levantando lá. Quer dizer, é um absurdo. Né? E quando eu falo de juiz aqui, eu pontuo bem da justiça, Rafael, porque eu vejo que o juiz é um ser humano, como nós todos, só que eu acho que quando ele sai da magistratura, não é? Ou quando vem do Ministério Público, que eu considero também do mesmo naipe, que essas pessoas têm uma responsabilidade maior, porque conhecem da lei, já aplicaram a lei, fizeram a lei prevalecer, e quando entram na vida pública e cometem um deslize, cometem um erro, não é? Uma maracutaia, elas deveriam ser penalizadas, sabe, 2 vezes. É como o policial quando vira bandido, sabe? Eu acho que o policial, quando vira bandido, ele deveria ser penalizado 2 vezes. Porque não é possível que a gente conviva com isso. A pena deveria ser maior para essas pessoas. Tem completo conhecimento da lei, não é não, Rafael? Com certeza, absolutamente. Para você ser admitido como juiz, você tem que ter um conhecimento aprofundado, né, da legislação, de toda a legislação, principalmente a penal. Outro exemplo, ratificando a tua revolta, foi no Mato Grosso, no qual o ex-procurador da República, Pedro Táxi, que também foi senador da República, também enfrentou problemas relacionados à improbidade administrativa, né? Realmente fica até mais difícil, Altair, de se fazer um controle de legalidade dos atos, de perceber a corrupção, quando quem está liderando conhece tão profundamente a máquina judiciária. Aí é mais difícil. Isso dificulta muito e talvez seja até um atrativo para as pessoas que não têm retidão de caráter acabarem se valendo do prestígio que tem a magistratura, se valendo do prestígio que tem o Ministério Público para poder angariar votos. Bem colocado. E sair dessa situação rico, milionário, né? Ô Santana, você tem alguma coisa aí, Santana? Então, vamos registrar uma informação importante, que o PSD, um dos principais partidos aqui de Santos, fez a convenção ontem e confirmou a candidatura do ex-desembargador, desembargador aposentado, Ivan Sartori, que vai ser candidato a prefeito de Santos pelo PSD. Ele é desembargador, né? Ex-desembargador. Desembargador aposentado. Aposentado, né? Aposentado, Ivan Sartori. Né? Foi presidente do tribunal. Então, temos aí mais um candidato à Prefeitura de Santos, Ivan Sartori, né? Como temos aí o Baiar Umburzeiro, já temos, né? Confirmado já. Mas se eu não me engano, eu acho que é a primeira convenção realizada em Santos que oficializa a candidatura a prefeito de Santos. Essa é oficial já. Eu acho que é. Essa é oficial. Acho que é a primeira convenção realizada em Santos. O resto tudo é pré-candidato, né? São pré-candidatos, porque enquanto não realiza a convenção, não é ainda uma candidatura oficial. Anuncia-se a candidatura, mas só que ela não é oficial. Oficial é quando se faz a convenção. Então tá aí, o PSD oficializa aí o seu candidato à Prefeitura de Santos, Ivan Sartori. Mais um. Teremos aí
Quantos teremos aí, Santana? Meia dúzia? Olha, um mês atrás eu fiz uma matéria no Jornal da Orla sobre relacionando os pré-candidatos. Tínhamos ali nada menos que 31 pré-candidatos naquela ocasião, né? Mas eu acho que esse número já caiu à metade. Alguns desistiram no meio do caminho, viram que não tinham musculatura política para seguir adiante. Outros eram apenas parlamentares que já têm mandatos, né? Deputado estadual, deputado federal, que na verdade eles buscavam apenas dar uma visibilidade maior ao seu mandato ali, então colocaram o nome à disposição, aquele velho chavão de político, né? Mas ainda assim, já tem algumas candidaturas que já são confirmadas pelos partidos. Sim. E faltam apenas as convenções oficializarem essa condição de candidato a prefeito de Santos. No caso do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele já oficializou, pelo menos oficializou, ele já anunciou que o seu candidato, né, é o Rogério Santos. O candidato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa é o Rogério Santos, pelo PSDB. Então, a gente tem aí a direção, seguimos nessa direção. Agora, oficial é só de hoje, a PSD que fez a convenção. Por que a gente fala oficial? Porque após, a lei eleitoral diz que o que é oficial é só após as convenções. Temos aí o Baiano Buzeiro, que já anunciou que é candidato. Mais algum que anunciou também? Temos também o PT, anunciou o advogado e músico Douglas Martins. Douglas Martins. Que fez um trabalho importante na Secretaria de Igualdade Racial, no Ministério da Justiça. Temos também o PSOL, eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo. O PSOL também já definiu o seu candidato também. E outros partidos também definiram, faltam apenas a realizar as convenções para formalizar essa condição como candidato a prefeito de Santos. Não, o PSOL é candidato ou candidata, Santana? Candidato. Falta muita mulher, né? As mulheres deveriam se colocar mais na política. Eu sou muito a favor, as mulheres são muito boas no que fazem, em tudo que fazem, né? E eu acho que na política, mesmo com a lei, quando fala que a mulher é 20%, é 20, né? 20 ou 30? 30, né? Agora, é 20 agora? 20%. 20%, tal. Isso não precisava ser lei, isso não tinha que ser lei, isso tinha que ser, sabe, um negócio normal, um negócio muito né? Sadio das mulheres participando com muito mais vitalidade na política nacional. Até porque as mulheres são em maior número no Brasil, né? As mulheres, me parece que é 51 a 49, mais ou menos isso, né, de eleitoras no Brasil. É o maior número, Rafael. Sim. As mulheres mandam, inclusive na política, filho. Sim. Em casa também, né, mas na política Bom, também. Eu tô perdido, né, porque no meu caso são 3 mulheres, agora estão pensando lá num cachorro, eu falei, deixa o cachorro eu ser também, pelo menos 3 mulheres, do sexo masculino. Uma né? filha, uma só esposa eu, e uma duas mãe. meninas, a esposa, então, pelo menos para tentar empatar um pouco esse jogo. Mas veja, o Santana me corrige aqui se eu estiver errado, mas eu acho que desde 92, essa é a primeira vez, Santana, que não tem mulher disputando, né? A ficar Exatamente. nesse cenário, nesse contexto, em todas as eleições anteriores. É uma pena. Nós tivemos sempre a participação feminina, que é importante, não é, por vários aspectos, inclusive para diversificar esse leque de opções ao eleitor. Eu sou favorável e adepto de quanto mais opções, melhor para o eleitor. Sem contar que as mulheres são muito competentes no que fazem, né? E na política se mostram, às vezes, muito mais competentes que os homens. Concorda, Rafael? Eu concordo. Se não Absolutamente. concordar, concordo. Chega em casa, tem problema. Concordo, sim. Eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade que é favorável à atuação. Feeling, né? É um exatamente. Feeling, né? Tem um olhar diferente para as coisas. É cultural, né? No ambiente masculino existem algumas normas sociais, no ambiente feminino também. E eu acho que a mulher, ela sabe ter um olhar mais humano para as coisas, né? Em tudo, né? Em absolutamente tudo. E geralmente, né, a mulher que participa da política já viveu a experiência de ser mãe. E a experiência de ser mãe é uma experiência única e que torna essa atividade política ainda mais sensível mesmo. Parece que o Santana quer discordar da gente, é isso? Não, eu quero acrescentar uma informação aqui, porque senão vão achar que discordar disso aqui. Senão a gente vai achar que nós estamos dando a informação pela metade. Nós falamos aqui de pré-candidatos, mas tem partidos que já definiram o seu candidato e apenas falta formalizar. Então, temos lá, agora eu lembrei o nome, é o Guilherme Prado, do PSOL, eu falei do Douglas Martins, do PT, temos também o Márcio Aurélio, que é o médico pelo PDT, o Banha, o João Vilela, pelo Partido Novo, e o Antônio Carlos Banha Joaquim, pelo PMDB.
E temos também o Baiaro Museiro, que é Sim, pelo PTB. PTB. E tem o O delegado Carlos Romano. não Delegado tem? Romano também? Não, isso aí não está certo. Ainda não, certo, ainda não. tá certo Carlos ainda. Luz também. Mas já deu aí, já deu mais meia dúzia, né? É. Tá bom. Geralmente o pleito santista tem em torno de 10 candidatos, né? Tá bom. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, que a gente nem começou o programa, já está indo para o primeiro intervalo aqui. A conversa rendeu bastante, né? Aí eu vou voltar aqui para falar com o Rafael de Paula sobre o Conselho Municipal de Transporte. Mas antes eu quero dizer que ninguém é obrigado a tomar vacina, viu? Sou eu quem digo não, o presidente da República. Vamos falar sobre isso também, né, presidente? Volto já. Bem, estamos de volta no Ponto de Vista nesta quarta-feira, dia 2 já do mês de setembro, aqui pela TV Santa Cecília. Uma ótima tarde a você que nos ouve e está nos vendo agora e a você que vai estar conosco logo mais à noite. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho da comissão, falei conselho, mas é Comissão Municipal de Transportes, da qual você faz parte, e me parece que você vai estar entregando o cargo também já? Exatamente. É. Amanhã nós vamos fazer a nossa eleição para o próximo presidente da Comissão Municipal de Transportes. Ele é um colegiado com 18 conselheiros que trabalha incessantemente, se debruça sobre as demandas da população em relação ao transporte público coletivo e outros assuntos que sejam acessórios ao transporte público coletivo, principalmente, Altair, o ônibus municipal, né? A gente também faz uma análise sobre outros modais, como, por exemplo, a Balsa Santos Guarujá, sobre o VLT. A gente até trabalha em algumas demandas com o ônibus intermunicipal, mas o foco da comissão é realmente observar a qualidade. A gente também olha isso com bastante carinho. Inclusive, estive com o Rafael Quaresma numa audiência pública lá na Câmara na época em que esse assunto estava em voga. Porque existia um apelo dos taxistas para que não se consolidasse os aplicativos. Os aplicativos. Na esfera nacional, acabou se legitimando essa participação do motorista privado, né, no nosso universo do consumidor, né, doutor Quaresma? Nós tivemos essa discussão e naquela ocasião nós enviamos ao prefeito de Santos um parecer indicando o posicionamento da comissão com relação a esse assunto, entendendo que o táxi em Santos, lamentavelmente, é um pouco mais caro do que deveria, do que se consideraria razoável. O prefeito de Santos, conversando com a categoria, acabou autorizando que fossem feitos descontos que estão aí até hoje à disposição da população através de algumas cooperativas. Então a gente também se debruça, Altair, sobre essa questão, até porque ela impacta diretamente o transporte público coletivo. Nós entendemos, fazendo a análise dos dados, que o preço muito baixo de algumas viagens através do transporte por aplicativo acabou tirando alguns usuários corriqueiros do transporte público coletivo. Então, a gente sempre tenta refletir o que é preciso ser feito para fazer com que o transporte tenha a melhor qualidade possível e tenha a tarifa mais barata possível. Rafael, dentro desse contexto que você está falando de que a comissão está se debruçando das questões inerentes ao transporte coletivo, todo mundo aqui ficou horrorizado quando viu aquelas imagens na praia de Santos ali, completamente lotadas de pessoas ali, uma boa parte delas sem máscara. Mas também a gente verifica que muitos ônibus em Santos, na região metropolitana, eles têm andado lotados, com muita gente, né? Então eu queria saber se a comissão está se debruçando também sobre esse assunto aí, como é que está fazendo com relação à CET, a empresa que explora o transporte coletivo em Santos, com relação ao número de ônibus, de veículos à disposição, que parece que eles reduziram bastante e o número não retomou ainda. Não sei se retomou, foi retomado. Então eu queria saber como é que está essa situação, porque quem acaba sofrendo é o usuário do transporte coletivo, que pode até acabar contaminando mais. Com certeza. Né? A orientação da CET para a permissionária é não permitir que dentro de um mesmo carro fique sequer uma pessoa em pé. A orientação olha, nesse momento nós podemos deixar o usuário sentado, mas se alguém estiver em pé e algum agente da CET
perceber que isso está acontecendo dentro de um coletivo, ele vai multar o coletivo. Tá? E tem a gerência de fiscalização da CET, nós temos um contato muito forte com a gerência de fiscalização da CET, a gente sempre obtém informações em todas as reuniões sobre as autuações, muitas vezes, inclusive, Santana, perguntando à ouvidoria quais são as demandas que a população leva à ouvidoria da prefeitura, porque é um canal de acesso mais fácil e acredito eu que essa determinação da CET vem sendo respeitada, pois não temos recebido notícias de autuações nesse sentido. Mas, realmente, o transporte público coletivo passa por uma crise por conta da Covid. Porque, ao mesmo tempo em que nós passamos anos fomentando o transporte público coletivo, desincentivando o uso dos carros, né? Hoje a gente tem a preocupação com a saúde, que é não lotar o transporte público coletivo. E quando a gente diminui o número de pessoas no mesmo carro, isso implica aqui o cálculo que é o índice de passageiros por quilômetro rodado, o IPK, faça com que no próximo ano, possivelmente, a tarifa seja mais cara. Então, essa conta, ela precisa ser equilibrada. Ora tirando carros de circulação, ora substituindo ônibus que antes eram micro-ônibus por maiores e vice-versa. Então, todo esse trabalho de engenharia a gente vai acompanhando nas nossas discussões, aconselhando, mas principalmente, Altair, ouvindo a população e para saber o que está afligindo o usuário no cotidiano Eles dele. sabem mais do que qualquer outra pessoa, Absolutamente. né? Agora, eu queria saber o seguinte, eu nunca entendi, na realidade, né, essa matemática de tirar o ônibus para diminuir a circulação. Em São Paulo diminuiu, cortou lá 40% da frota, né? Na cidade de São Paulo foi pelo menos isso. 40% da frota para diminuir as pessoas. Quer dizer, aí os ônibus lotavam. Eu não Isso não faz sentido. Eu não entendi essa matemática até hoje. Isso não faz sentido. Realmente isso não faz sentido. Agora, em partes, isso tem um efeito positivo para o usuário, porque quando você tem um número um número maior de carros em circulação, sem pessoas, sem um número adequado de pessoas circulando, isso encarece muito a tarifa. Com certeza. Ô Rafael, deixa eu acho que eu quaresma isso aqui. A convivência, né? Ele falou aqui do aplicativo, do táxi. Essa convivência hoje está tranquila? Melhorou? Está apaziguada ou você tem problema com isso? Ou não chega lá esse problema? Não, veja, chegou, aliás, o meu xará aqui fez eu me lembrar de acho que das audiências públicas mais concorridas, né, que nós participamos lá na Câmara, já participamos de outras também, mas aquela era alguma coisa em 2015, eu me lembro que não tinha lugar para sentar lá no plenário, Altair. E havia uma pressão muito grande dos taxistas e eu não sabia, eu fui convidado, era uma comissão especial instalada pelo vereador Ademir Pestana. E quando eu cheguei lá, ele falou, então é para legitimar aqui a questão do táxi, né, afastar os aplicativos. Eu tinha acabado de vir de uma reunião do Sistema de Defesa do Consumidor, que a pauta era justamente a utilização dos aplicativos. E como esses aplicativos, eles contribuíam para o direito do consumidor. A começar pela questão da informação, né, o direito à informação, você sabe previamente o preço, quanto vai gastar. Então, uma série de dispositivos. Quem vem. Não é? Então, a gente trabalha muito no direito do consumidor, a questão da informação, o direito à informação, e o aplicativo ele levava isso a um nível de excelência muito grande. Então, lá na reunião, eu falei para ele, a gente estava combinando ali quem ia falar, em que hora, então eu falei, vereador, é melhor eu ser o último a falar, porque a minha voz aqui vai ser dissonante, né? Então, me deixa para o final, e aí teve ali uma pressão, um negócio, mas enfim, a gente defendia essa ideia que depois veio mesmo a se mostrar como absolutamente viável, aliás, como acontece quando se envolve economia compartilhada, quando se envolvem aplicativos. A tecnologia ela tem um fenômeno, me parece, Altair, que é, né, de se tornar, de certa forma, irresistível e você não retroagir também. Né? Então, quando se falou na questão do Uber, eu me lembro ali da história, era um grupo de jovens, ali, pessoal versado em tecnologia, que montou isso na mesa de um bar em Nova York para trabalhar a questão dos yellow cabs, lá, né, daqueles táxis amarelos de Nova York, e a coisa deu tão certo que começou
de uma forma até meio que despretensiosa, se quebrar grandes monopólios, grandes resistências e, obviamente, a incomodar também certos interesses. Mas a coisa veio, ficou, e hoje me parece que há uma maior harmonia. Não sei se há, né, essa tranquilidade que você falou, mas também o tempo veio a mostrar que há perfil de consumidor e utilização, não é, do serviço para todos os gostos ali. O que o meu xará colocou é muito bem pontuado no sentido de que o próprio aplicativo e essas ferramentas contribuíram para uma realocação ali e uma redução dos valores, né? Realocação do serviço, redução dos valores, tornando também mais competitivo. O que a gente pode afirmar é que em segmentos que há uma competitividade mais acirrada, todos ganham, em especial o consumidor. Então, quando você começa a quebrar monopólio ou abrir estas, né, janelas para que outros participem, no final das contas, quem ganha é o consumidor e, de certa maneira, ou indiretamente, o próprio prestador, porque houve uma melhoria no transporte, né, no transporte público ali, ainda que individual, que era ofertado, que era oferecido na nossa cidade. E eu me lembro, só para registrar, esse projeto de lei, depois que foi sancionado, passou pela comissão, passou pelo PROCON, e o nosso parecer ali era de veto, né? Era um parecer de veto ao projeto justamente por essa questão que o aplicativo impactava. Mas ali também por uma análise política e por outros valores que obviamente são considerados, a gente só analisa a questão sobre o aspecto do direito do consumidor. Quando você faz uma análise maior, naquele momento a lei foi sancionada e depois também contribuiu para que houvesse esse diálogo entre todos os envolvidos. Desculpa, só para fazer um gancho do que o meu xará falou, todas as leis que simplesmente proibiam o uso de aplicativos foram consideradas inconstitucionais pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a Corte Constitucional para leis municipais. Eu acho que houve um ganho muito grande aí para a população, né? Em termos de população, não entrando aqui em lei, mas entrando assim no usuário, eu acho que houve um ganho muito grande e eu vejo hoje os taxistas convivendo com tranquilidade aí com os aplicativos, não tenho notado nenhuma rixa, nenhum problema sério. A não ser que eu não saiba. Não, vamos dizer que o pior já passou. O pior já passou. O panorama desejável seria que todas as pessoas se sentissem confortáveis para utilizar o transporte público, até porque Santos tem um diferencial com o sistema seletivo, né? Verdade. Que oferece um pouco mais de conforto, uma cadeira, né, estofada, ninguém vai em pé. Então, no melhor dos mundos, nós teríamos um transporte coletivo que dispensaria o uso de transporte individual, né, por aplicativo. Porém, a gente sabe que no dia a dia tem situações em que a gente tem pressa, em que a gente precisa chegar num lugar rápido e não vale a pena ter carro para sair de vez em quando. E aí, nesse sentido, acaba vindo a calhar. Eu arrisco dizer aqui só muito rapidamente, Altair, que talvez o maior concorrente hoje dos aplicativos ali, ou até mesmo dos taxistas, né, ou do transporte público, quer dizer, seja o aplicativo. O maior concorrente do transporte público acaba sendo o aplicativo. Eu digo porque quando você faz a conta, há uma variável ali de preço em relação ao táxi comum, ao aplicativo, mas essa diferença é maior quando você compara com o transporte público. Pega uma família lá, ou pai, mãe e um filho, só quando você joga ali o valor da passagem... É mais barato. Exatamente, você faz o valor tanto do táxi quanto do aplicativo mais barato, com uma qualidade maior, melhor, mais rápido. Então, o que acaba sendo concorrente do transporte público não é o táxi ou o aplicativo entre si, mas são eles em relação ao próprio transporte coletivo. E nós vamos esperar aí a melhor ainda, que vem aí a nova linha do VLT, né? E para mais 2 anos aí, e a gente vai ter aí uma melhora muito grande no transporte coletivo de Santos. Eu só vou completar aqui, que o Rafael está deixando aqui a comissão amanhã entrega a comissão, mas ele tem ainda alguns outros afazeres, porque é presidente da Comissão Municipal de Transportes, diretor de Relações Públicas da Associação dos Advogados de Santos, vice-presidente da Comissão de Informática Jurídica, é isso? Isso. Direito Eletrônico e Educação Digital da OAB de Santos, é secretário-geral do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de Santos e coordenador jurídico do Conselho Municipal da Juventude de Santos. Você almoça, janta, dorme normal, assim? Você tem uma vida normal? Eu tento.
Ainda tem que tocar o escritório. Bacana, bacana, não, é assim. Cumprimenta, vai em casa, vê a família. Mas eu gosto muito de contribuir com a construção social e me sinto muito à vontade, muito feliz. E quando a gente tem, Altair, pessoas como as que eu tenho em todas essas associações, todos esses grupos nos auxiliando, fica fácil. Fica fácil tocar. Deixa eu mostrar uma coisa bonita para vocês aqui. Eu não vi ainda, não conheço ainda, né? Mas eu espero que eu possa conhecer. Espero realmente que possa passar nas minhas mãos e no meu bolso. A nota de R$200 começa a circular hoje, né? Olha aí que bonita. Olha lá, ó. Dinha conhecia já o Rafael Quaresma? Não, já tinha visto a foto, pelo menos? Não tinha visto, também não está no meu bolso. Não está. Eu espero que venha. Eu espero que venha. Eu também, eu compartilho a sua ideia de tê-la, né? meu bolso também, de tê-la. Bonito. O Rafael Vitor, já conhecia, Rafael? Já tinha visto? Essa nota eu ainda não tinha visto. Eu ia falar o coiote, mas é um lobo-guará, né? É o guará, né? É o lobo-guará, isso aí é? E ali ela fez uma mescla da nota de 100 com a de 50, né? Uma de 100 com as duas de 50 somadas, aí as dá tonalidades, os 200. É verdade. É. Eu não gostei muito não, Altair. É mesmo? Sinceramente... Agora, Altair, o que chama a atenção é que não é a ema, não é o cachorro caramelo, e também não é uma hiena. É um lobo-guará. É um lobo-guará. E a nota, coiote, curiosamente, coiote ali, reparar, ela tem tons laranjas. Bonito, né? Isso aí nossa, o crime organizado vai facilitar muito, não vai? Com certeza. Porque, imagina, né? Olha, 10 notas, 2.000, não é? 100 notinhas dessa aí, hein, Rafael? Dá um dinheiro bom, hein? Não dá? Não é? Eu espero conhecer essa nota de perto, assim, ao vivo. Mas olha, espero que todos nós conheçamos ela, né? Eu falei aqui do presidente Jair Bolsonaro, que deu uma declaração aí muito polêmica e nem um pouco prestativa, negacionista, como sempre, né? Ninguém é obrigado a tomar vacina. Ontem nós tivemos aqui, o Caseiro teve aqui no programa ontem e falou, gente, o Brasil, mais uma vez confirmamos aqui, o Brasil é o país que tem a maior, a melhor e mais completa lista, né? E calendário de vacinação do mundo e de graça. Ele lembrou muito bem ontem aqui da gotinha, da SEIB, né? Da paralisia infantil, que privou tanta gente aí de ter uma vida normal e acabamos com ela, e erradicamos. Como não tomar vacina? Olha, existe, eu vi hoje, tive a curiosidade de ver hoje, que existe uma lei de 1976 que diz que é obrigado a tomar vacina, sabia? A vacina é uma obrigação. É uma obrigação. De 1976, essa lei. Algumas vacinas são de obrigação do brasileiro. Porque nós temos aí a liberdade de poder escolher, mas algumas coisas dentro da liberdade, da democracia, também nós temos deveres. E essa lei de 76 diz que algumas vacinas são obrigatórias. E o presidente vem e diz isso aí. Você viu isso, Santana? Você acompanhou? Exatamente. O doutor Marcos Caseiro veio ontem aqui, falou justamente da importância da vacinação, que na verdade uma vacina só dá certo, só tem sucesso numa população a partir do momento que toda ela foi imunizada. Não é um direito, não uma escolha pessoal de cada um, né? Porque se a pessoa ela é contaminada com o vírus, contrai alguma doença, ela vai contaminar outra pessoa que não tem nada a ver com as escolhas dela, né? Então, é uma decisão, quando um governo diz que obriga a vacinação, ele busca o interesse coletivo. Sim. Então, o interesse individual não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um grande desserviço à nação, não só ele pessoalmente manifestando isso daí, como ele usou os canais oficiais do governo para divulgar essa grande bobagem, que é um negacionismo. Mais uma vez, ele foi o tiozão do WhatsApp ali, o tiozão do boteco da esquina que toma umas a mais e começa a falar um monte de besteira. Ele esquece mais uma vez que ele é titular do cargo mais importante do país e decisões e atos dele influenciam diretamente na vida de 200 milhões de brasileiros. Então, mais uma vez, uma postura completamente lamentável. Olha, eu só quero colocar aqui que essa lei de 76, até para completar, porque eu estou ao lado de dois advogados aqui, e jornalista e apresentador é isso, a gente não
não conhece tudo, mas tem que acabar falando de tudo e para não falar bobagem, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem determina a obrigatoriedade de algumas vacinas é o Ministério da Saúde. Perfeitamente. Entendeu? Então, a vacina tem são obrigatórias em algumas delas, e o Ministério da Saúde é que diz, olha, essa vacina é obrigatório tomar, essa não é isso? Exatamente, exatamente. Fazendo um gancho no que o Santana acabou de falar aqui, não é a primeira vez que o presidente da República presta um serviço com relação ao enfrentamento da Covid, né? O presidente da República, no ápice, no momento mais caótico em que se encontrava o número de pessoas contagiadas, resolveu ir à farmácia, fazer manifestação. Ele não foi. Churrasquinho lá, né? Ele não. O pessoal até ficou revoltado. Parecia que ele fez um churrasco para comemorar 100 mil óbitos. Ele não foi. A grande verdade é que ele não foi convencido da gravidade e da gravidade dessa situação e da importância de todas as medidas que vêm sendo sugestionadas pelo Ministério da Saúde. Até por isso que nós temos, na maior crise sanitária da história do Brasil nos últimos 120 anos, não temos ministro da Saúde. Tá. Deixa eu fazer um intervalo aqui, eu volto. Você quer comentar sobre isso, Barba? Não, eu só muito rapidamente, Altair, dizer que a questão central, fulcral é essa, né? Do interesse coletivo que deve se sobrepor ao interesse individual. Porque senão a gente vai para algumas aberrações, né? Do sentido, me lembro lá quando veio o Código de Trânsito, só para pegar um gancho ali na área do meu xará, né, que o cinto de segurança passou a ser obrigatório, antes já era, mas ninguém usava, enfim. E aí a pessoa falava, mas se eu não usar, qual o problema? Eu que vou me acidentar? Não, mas você vai se acidentar, você vai ocupar uma vaga do SUS. Enfim, então não é bem assim, né? E a mesma coisa em relação à saúde pública. Inclusive, o Código Penal, ele prevê crimes decorrentes dessa situação, periclitação da vida, expor a perigo a vida de outros. Então não é uma situação que se exaure, que se esgota em si mesmo. Não é que você não faz ou que você não quer se vacinar e isso só alcança você. Pelo contrário, a partir daí você passa, né, a irradiar efeitos e disseminar uma situação de perigo para outros que não tem nada a ver com isso. Então, a gente precisa sempre pensar no coletivo. Ok, vamos ao intervalo e eu volto já com o Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Até já. De volta com o Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília nesta quarta-feira, 2 de setembro. Comigo, Rafael Quaresma e Rafael de Paula, né? 2 advogados. Um coordenador do PROCON e o outro presidente do Conselho Municipal, da Comissão Municipal de Transportes. Olha, Dallagnol deixa a partir de hoje a Lava Jato, né? E, segundo ele, com problemas familiares graves com uma filha que não está bem de saúde. Já foi apresentado ontem o substituto, né, do Dallagnol, não me lembro o nome agora. Tem aí, Marcos? Não, né? É Alexandre, já não preparamos nada aqui. Alexandre alguma coisa. Alexandre. Quer comentar alguma coisa, Marcos, sobre isso? Bom, com relação ao Dallagnol... A Lava Jato? A atuação dele vem sendo muito contestada por conta dos métodos que ele vinha utilizando. A gente tem que deixar muito bem claro que aqui ninguém é a favor de esquemas de corrupção como o Petrolão, né? Porque senão quando a gente acha que, quando a gente vem aqui se manifesta contrariamente a desvios de finalidade, a excessos cometidos pelo Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, tem gente que acha que a gente está contrário à Lava Jato, não. Favorável pelo contrário, a gente quer porque os mecanismos se aperfeiçoem para evitar que arbitrariedades cometidas durante a Lava Jato, elas virem regra pelo país inteiro, né? Então, com relação ao Dallagnol, a atuação dele vinha sendo muito contestada por conta até desses exageros, esses excessos que ele vinha cometendo. O Altair, eu quero chamar a atenção também para outro fato jurídico que aconteceu ontem, que a primeira turma, a quarta turma do Tribunal Regional Federal, o TRF1, que fica em São Paulo, o tribunal trancou uma ação penal contra o ex-presidente Lula, que não viu indícios, não viu fundamentos na denúncia feita contra ele com relação a uma acusação envolvendo um esquema de corrupção, de tráfico de influência envolvendo a Odebrecht e o BNDES e contratos em Angola. Então, o TRF4 ele trancou essa ação penal, vendo que não tem indícios para seguir adiante. Essa aí é mais uma decisão que favorece ao ex-presidente Lula. Também em Brasília já havia sido cancelada uma outra ação
que o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, ele não viu nenhum indício para seguir adiante a denúncia. Haviam 17 acusações contra o ex-presidente Lula e nenhuma delas prosperou. Então, para contextualizar o que está acontecendo, isso daí fortalece o argumento do ex-presidente Lula, da sua defesa, dos demais militantes, da parcialidade da Lava Jato em Curitiba, porque as ações contra o ex-presidente Lula só prosperaram as que tramitaram em Curitiba na Lava Jato. Então, isso daí, outras ações da Lava Jato foram contestadas, inclusive uma decisão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acaba fortalecendo o argumento da parcialidade do juiz Sérgio Moro nas ações contra o ex-presidente Lula. Me permite uma palavra sobre isso? Claro. Eu respeitosamente discordo, Santana, pelo seguinte, o que incomoda as pessoas em relação à Operação Lava Jato duas coisas que realmente tiveram um impacto político. A primeira foi aquele famoso PowerPoint. E sobre isso existe uma discussão, se era muito precipitado para falar daquilo, e é uma discussão legítima. Outra foi sobre a apresentação pela Força-Tarefa da Lava Jato daquelas medidas chamadas 10 medidas contra a corrupção. Algumas eram um pouco exageradas. Realmente, nesse ponto, houve uma atuação política que não era o ideal de se receber do Ministério Público, pelo menos não naquele momento. No entanto, existem forças disputando o poder, né? E a Operação Lava Jato conseguiu fazer com que fosse desnudada um esquema que estava nas entranhas do poder de Brasília. De modo que, como existe um relacionamento institucional entre os poderes constituídos e o Supremo Tribunal Federal, existe também um número de pessoas fazendo pressão para esse ou aquele sentido. Então, eu não conheço nada que desabone a conduta do Procurador da República, Dallagnol, de modo que não consigo ver com essa nuvem que foi colocada algum motivo Rafael, para... então eu vou lembrar você daquelas interceptações feitas, aquelas conversas que o site Intercept Brasil teve acesso e que mostraram claramente ali uma completa parcialidade entre o juiz Sérgio Moro e a atuação muito condenada pelo Deltan Dallagnol. Então, quer dizer, é melhor você se informar melhor com relação a isso daí. Vários casos foram relacionados, inclusive a acusação no Conselho do Ministério Público não foi levada adiante porque prescreveu, porque os integrantes do Ministério Público viram sim indícios de que ele avançou o sinal, ele apenas não foi levado adiante porque prescreveu. Você mediador aqui, Rafael Quaresma. Você de mediador aqui, vai. Para outro dia, né? Pronto, vamos. Não, veja, eu tive um contato lá, participei de um evento que estava o procurador Dallagnol e ele falava, né? Aliás, ele foi diversas vezes convidado para expor sobre a Operação Lava Jato, enfim, e como tudo, me parece que há prós e contras, né? Então há sim esses excessos que o meu xará pontuou. Agora, a gente não pode, por conta de alguns subterfúgios ou outras situações, essa que o Santana fala do Grampo e do Intercept, isso ganhou uma notoriedade, uma publicidade, porque, obviamente, dizia respeito a uma das maiores operações realizadas no país. Porque se a gente trouxer para a nossa realidade, para o microcosmo aqui local, é óbvio que há contato entre o promotor, o juiz, e eu não digo que esse contato seja um contato que transcenda ali a legalidade, não é? Porque há mesmo uma maior afinidade e aproximação entre estes órgãos, né? Afinal de contas, se a gente for ver, embora o Ministério Público, assim não diga, fala que é lá o quarto poder, ou a imprensa é o quarto poder, enfim, mas a bem da verdade é que o Ministério Público representa ali a Justiça Pública, a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal. Vejam que são todos órgãos vinculados, ligados à ideia que nós temos de Estado. Então, é natural que haja essa proximidade. E longe de qualquer um de nós aqui querermos patrocinar ou legitimar excessos. Se há mesmo excesso, tudo isso precisa ser apurado. Bom, a Lava Jato ganhou mais um ano, né? Me parece que mais um ano foi prorrogado aí, então teremos mais um ano aí de apurações e vamos ver até onde vai.
Deixa eu voltar para coisas mais amenas, né? Locais. O Código do Consumidor completa 30 anos. Fazendo aniversário? Vai fazer, né? Tá ficando velho aqui o código. Ó. 30 anos no dia 11 de setembro. 11 Agora. de setembro de 2020. Chegou. Agora a gente tinha uma programação. A gente comemora duas grandes datas, né, em relação ao consumidor, Altair, que é o 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor. A gente tinha aquela semana toda recheada de atrações aqui, entrega do 8º posto avançado do PROCON. Está lá, prontinho, aguardando uma melhor oportunidade. A pandemia permitir, a Covid nos autorizar a fazer a entrega lá do posto do PROCON na Ponta da Praia. Mas o fato é que nessa próxima semana, atividades agora online, não é? Que é a nova tendência. Então, seminários, debates, enfim, pontos relacionados aos 30 anos do Código serão trabalhados não apenas pelo PROCON de Santos, né? As universidades, OAB, enfim, uma série de órgãos e entidades comemoram essa data que representa um grande avanço nessa política, né? Nessa proteção ao consumidor. Antes a gente já tinha relação de consumo, mas não com nome próprio, né? Então a gente trabalhava a relação de consumo como relação civil, no Código Civil de 16, era uma outra realidade. O Código de Defesa do Consumidor vem para modernizar tudo isso, reconhecer alguém como mais fraco na relação. Fica fácil para o telespectador aqui enxergar que é a mesma atenção dispensada ao direito do trabalho, lá o trabalhador, né? Então o trabalhador como parte mais fraca, aqui o consumidor como parte mais fraca, e uma tentativa de nivelamento entre consumidor e grandes fornecedores, contando com todo o aparato do Estado, né? Tem uma teia aí de atenção, uma estrutura estatal colocada à disposição do consumidor, âmbito federal, com a Secretaria Nacional do Consumidor, âmbito estadual, e quase 1.000 municípios. 1.000 municípios agora no país, um quarto, um quinto, não é? São 5.000 e pouquinhos, mas 1.000 municípios que atendem 80% da população que tem PROCON, estes 1.000 municípios. Agora, mais maduro, não é? E muito mais respeitado, né? Mas agora as pessoas entendem que realmente o Código do Consumidor é uma coisa séria, não é? Não é aquela coisa de vamos tentar. Não, hoje já está posicionado, está colocado de que é uma defesa verdadeira do consumidor, né? Muito madura, né? Veja, o Estatuto da Juventude, se eu não me engano, coloca o jovem ali até 29, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. Então o código agora ele sai, né? Deixa de ser jovem, um jovem código para entrar aí na vida adulta, vamos colocar. E claro, precisa, como tudo na vida, também ser atualizado, modernizado. Tem muitos temas, Altair, que não eram realidade em 1990, né? Ou em 89, quando o código começou a ser desenhado por uma comissão de notáveis e depois virou lei em 90. Então, rapidamente aqui, mas a gente pode falar de publicidade infantil, que é um tema que precisa de proteção. O código fala de publicidade, mas não dispensa uma atenção Não é específico. pontual, específica para a publicidade infantil de um consumidor que é mais vulnerável do que os outros, né? Então, se a gente tem alguém que é hipervulnerável, a criança é, o idoso precisa de proteção. Superendividamento, fenômeno que começou final dos anos 90, início dos anos 2000, começou com um trabalho acadêmico na Federal do Rio Grande do Sul e que precisa ser erigido à condição de lei. E um último aspecto, que é a modernização do comércio eletrônico. Esse, como ganhou muito impulso na pandemia, talvez esse projeto de lei, que é de 2012 no Senado, 282 ou 283 de 2012, foi para a Câmara em 2015, é o 3514 de 2015, parou. Pode ser que agora ele caminhe como está caminhando o 3515, também de 2015, que é o do superendividamento. Esse eu acho que, apesar dos pesares e com muita pressão do sistema financeiro, os bancos ora querem, ora não querem, talvez esse passe. O do comércio eletrônico, não sei se vem ainda esse ano. É dia 11 agora de setembro, 30 anos de Código do Consumidor. É isso aí, 11 Parabéns. de setembro a gente comemora os 30 anos. Parabéns para todos nós, né? Para todos nós que somos consumidores. Se não fosse a pandemia, aquele jantar para a imprensa estaria tudo certo. Aí, até a coletiva lá de imprensa. E parece que não. Altair, Quer falar? Pois não. Eu gostaria... O código é do consumidor, mas também ele, de um certo modo, ele também protege o fornecedor também, né? Porque a partir do momento que o código define o que realmente pode e o que não pode, e também deixa claro o que é mera liberalidade, aquele pequeno fornecedor, aquele dono de armarinho, ou aquele o dono do Maquitã na esquina ali, então ele fica mais protegido do que realmente a lei estabelece que ele ofereça, né? Porque às vezes tem gente que acha que o cliente sempre tem razão, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pois não, Rafael. Um destaque que eu gostaria de fazer, se é que é possível depois dessa aula... Um minuto. Arezzo, O senhor tem um minuto para fazer.
o microsistema das ações coletivas, Altair. O Código de Defesa do Consumidor, ele colocou a ação civil pública num status espetacular e empoderou a Defensoria Pública e também o Ministério Público para representar os interesses dos consumidores coletivamente com muito mais qualidade. E esse é um ganho que nós, às vezes, não sentimos em ações pontuais, porque não está no nosso dia a dia, mas uma ação civil pública, eventualmente distribuída pelo Ministério Público, às vezes beneficia milhões de pessoas que não sabem do benefício que receberam. Ok. Deixa eu só, no final do programa aqui, dizer que o Neymar, o craque Neymar, o Neymar pai, né, e o filho, o Davi Lucas, infectados pelo Covid-19. O menino de 9 anos estava sintomático, né? Graças a Deus, parece que as crianças, na sua maioria, quase absoluta, são assintomáticos, não sentem quase nada, não sofrem, dificilmente leva a óbito, muito difícil, graças a Deus. E o craque teve sintomas, mas já foi medicado, passa bem, né? E a gente espera que os 3 aí possam se recuperar muito rapidamente. Rafael, muito obrigado mais uma vez aqui, Rafael Quaresma. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, viu? Você, Altair. Muito obrigado ao meu amigo Rafael de Paulo aqui, que veio cantando musiquinha no começo do programa. Ó, minha avó te ouvia, tem uns negócios assim que deixa a gente bem velho, mas muito obrigado, Rafael. Eu é que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande, de verdade. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Meu parceiro Santana, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília. Amanhã a gente está de volta, querendo Deus. Até lá.